criançada, bom dia. Estamos neste domingo para mais uma história, né? Que nós todos os domingos ouvimos uma história de manhã na nossa escola dominical. Ainda não estamos juntos na igreja, mas estamos ouvindo online. Então aqui a tia Noemi contar mais uma história para vocês. A história de hoje é quando Davi foi escolhido rei, para ser rei. O título da história é Samuel unge Davi. Quando Deus escolhe Davi para ser rei, manda Samuel ir até uma cidade chamada Belém, que lá Samuel iria encontrar o novo rei. E nessa cidade morava Jessé com seus filhos, e um desses filhos de Jessé seria o novo rei de Israel. Chegando lá na casa, em Belém, na casa de Jessé, Samuel e Jessé oferecem um culto a Deus e logo começa a escolha. Samuel pede para que Jessé traga os teus filhos para ele saber qual era o escolhido de Deus. E Jessé manda que venha o primeiro filho, e Samuel vê aquele primeiro filho, um homem bonito, formoso. Samuel fica contente, acha que é aquele, mas Deus fala para ele: não, Samuel, ainda não é esse. Aí vem outro, e vem outro, e vem outro, e vem os 7 filhos de Jessé que estão lá na casa com ele, e nenhum Samuel soube que foi o escolhido, né? E daí Samuel já estava ansioso, porque 7 filhos ali e nenhum ele viu que era o escolhido de Deus, né? Aí Samuel pergunta para Jessé: você tem mais algum filho? Jessé responde: sim, eu tenho o caçula. Ele está no campo cuidando do rebanho. Aqui está o filho que não estava na casa lá, né? Que era o filho que estava no campo cuidando do rebanho para o seu pai Jessé. Samuel pede para que Jessé mande buscar esse filho lá no campo. E logo vem Davi. Davi veio, e assim que Samuel olhou para Davi, ele sentiu que aquele era o escolhido de Deus. Então Samuel fica contente, feliz, e ali ele derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, né? E unge Davi como rei. Mas Davi, ele tinha nessa época 15 anos apenas. Então Davi, ele foi ungido como rei com 15 anos. Ele não assumiu o trono logo de imediato. Então, a Bíblia diz que Davi só assumiu o trono com aproximadamente 30 anos. Davi foi escolhido com 15 e assumiu o trono com 30 anos. O que ele fez durante esse tempo? A Bíblia diz que Davi, ele teve que se preparar para ser rei. Então, Davi, ele foi para o palácio, e lá no palácio ele ficou junto ao rei, junto às autoridades do palácio, se preparando para aprender a ser rei. Porque o rei, qual é a responsabilidade? Quais são as responsabilidades de um rei? Naquela época, o rei, ele precisava ser uma pessoa corajosa, ser uma pessoa honesta, obediente, né? Ele tinha que saber lutar, ele tinha que saber defender o seu povo, ele tinha que saber governar o povo. E ele lutava também junto com os soldados. Então, Davi, ele demora 15 anos para ser preparado para assumir o trono. E quando ele completa seus 30 anos, Davi, ele é coroado rei de Israel.
certo, pessoal? Então, vimos aqui que Davi, ele não assumiu imediatamente o trono, porque ele era jovem, aprender, né, as responsabilidades de um rei. E eu quero dizer que, para nós também, nós precisamos nos preparar para muitas coisas na nossa vida. Nós precisamos estudar muito, muito para aquilo que nós queremos ser lá no futuro. Precisarão estudar muito, aprender muito, se preparar bastante, né? Principalmente, vocês podem notar que quando vocês terão uma prova, né? A professora lá marca o dia da prova, será que a gente vai deixar para estudar lá no penúltimo dia? Não, a gente vai se preparar antes. Temos que fazer alguma coisa, a gente já tem que começar a se preparar, certo? Então, como que a gente se prepara? Estudando muito, obedecendo, ouvindo os mais velhos, aprendendo a observar, né? A gente aprende até o momento em que a gente está observando a mãe fazendo a comida, ali a gente está ali observando, quer dizer, que a gente está se preparando, porque lá mais para frente você também vai aprender a cozinhar, né? Arrumar o seu quarto, você vai aprender. Então, nós vamos assim aprender para toda a nossa vida. Assim como Davi teve que aprender para assumir o trono, e a gente sabe que Davi foi um rei muito sábio, um rei que teve muitas vitórias. Será que Davi não estudava? Não, Davi estudava sim, Davi se preparava, Davi armava as estratégias de guerra dele, né? Então, de lutas dele. Por isso que nós também aqui na nossa vida, aqui, nós temos que fazer isso, nós temos que pensar lá no futuro e começar a se preparar antes, né? Para que tenhamos sucesso também, assim como muitos aí da Bíblia que tiveram tanto sucesso porque eles se preparavam, eles estudavam, eles eram obedientes. Assim nós devemos ser também. Então, a gente vem aqui para a escola dominical, né? Nós aprendemos aí as histórias bíblicas, aí os heróis da Bíblia, os personagens da Bíblia, e nós aprendemos muito com eles, porque eles foram pessoas que obedeciam a Deus, né? Amavam a Deus, que Deus queria um rei, segundo um rei que o amasse. Assim como Deus amou muito Davi, e Davi amava também Deus, né? Então nós também devemos fazer isso, seguir o caminho que Deus escolheu para nós, obedecendo, fazendo a vontade dele, aprendendo muito sobre ele, né? Porque a gente vem à igreja, vem à escola dominical para aprender da palavra de Deus. Então, crianças, essa foi a história de uma pessoa que obedeceu a Deus, que amava a Deus e que foi um rei de muitas vitórias, um rei que Deus amava bastante. E fica aqui para nós essa lição. Então, que tudo que formos fazer, a gente prepara antes, pensa bastante para depois realizar. Tchau, até o próximo domingo com uma nova história e uma outra tia para vocês. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana abençoada e que cuide da gente e que a gente seja muito obediente a Deus. Tchau!